Olá pessoal, o meu nome é Alessandra, eu sou a idealizadora do Somar Empregos. Semanalmente nós estaremos gravando vídeos com dicas de emprego, dicas de empregabilidade, dicas de entrevista, dicas para melhorar o seu desempenho nas entrevistas e para melhorar também o seu currículo, certo? O primeiro vídeo, que é esse, que é a nossa primeira experiência, ele vai falar sobre a questão principal, que é a primeira apresentação do candidato, que é o currículo. Certo? O currículo ele é uma ferramenta muito importante no momento da recolocação profissional, porque ele resume, ele agrupa todas as características que o recrutador precisa saber a respeito do candidato. Então, nós temos algumas dicas que ao longo desse vídeo a gente vai falar e nós esperamos que isso ajude você a melhorar o seu currículo e a ser chamado para mais entrevistas. Primeiro, todo currículo ele possui um modelo básico. Tá? O modelo básico ele vai constar o quê? Ele vai constar dados pessoais, endereço, contatos como telefones, telefone fixo, celular, telefone de recado, e-mail, link de alguma rede social que talvez você faça parte, que você julgue importante, disponibilidade para viagens, para mudança de cidade e principalmente aonde você vai pontuar e colocar todas as suas experiências profissionais, certo? Esses seriam os itens básicos, que a gente chama que não pode faltar em nenhum currículo. A segunda dica é a apresentação. O que é essa apresentação? É a forma como esse currículo vai ser redigido. Como? Através de que aplicativo? Certo? É o quê? É um aplicativo de edição de texto. O mais utilizado, que todos nós conhecemos, é o Word. Então, o Word ele te ajuda muito na questão assim, ó, como que eu vou organizar esses itens no meu currículo? Então, fique atento a tamanho de letra, a alinhamento do texto, tipo de letra que você vai utilizar, mas principalmente a ortografia das palavras. Não tenha o cuidado de revisar se as palavras estão escritas corretamente no seu currículo. Lembrando que em alguns cargos você pode até ser desclassificado se houver um erro de ortografia no teu currículo, uma palavra que esteja errada. Principalmente se você for trabalhar muito com respostas de e-mail, vai responder chats, dúvidas de clientes, então você precisa ter a ortografia, essa parte da língua portuguesa bastante desenvolvida, tá? É importante também ficar atento ao quantas páginas você vai utilizar para o seu currículo. Regra número 1, nunca ultrapassar 2 páginas. Então, tenha sempre em mente que você precisa ser objetivo e conciso no texto, certo? Então, se as suas experiências colocam 2 páginas, procure resumir, procure deixar isso bastante objetivo, né? E com as informações que o recrutador realmente precisa saber a respeito da tua experiência profissional. Então, procure resumir o currículo, colocar as experiências mais importantes. Entender a descrição dos cargos. O que seria isso, pessoal? É simplesmente você pegar os itens que estão anunciados lá na vaga e fazer uma comparação com o que hoje o seu currículo traz. Então, vou trazer um exemplo. A Alessandra, psicóloga, está formada há um certo tempo, tem especialização, trabalhou em algumas empresas, e eu vou responder a um anúncio, aos requisitos de uma vaga para psicólogo, vamos imaginar. Nessa vaga, o que eles traz descrito nos requisitos? Você precisa ter formação em psicologia, especialização em gestão de pessoas, experiência de mais de 2 anos com gestão de pessoas, precisa ter noções básicas de legislação trabalhista. Esses são os requisitos dessa vaga. No meu currículo,
esses requisitos eles estão atendidos. Por quê? Eu possuo graduação em psicologia, eu possuo a experiência de mais de 2 anos em gestão de pessoas, eu também possuo a noção, hoje já intermediária, de legislação trabalhista, tá? Então você vai fazendo um checklist desses requisitos apresentados no anúncio, quais eu realmente preencho. Esse vai ser o principal critério que você vai utilizar para encaminhar o seu currículo para o recrutador. Por quê? Não é recomendado você panfletar o seu currículo. O que seria o panfletar esse currículo? Você pega, por exemplo, uma lista enorme de RHs e você simplesmente encaminha o seu currículo. O que acontece? Você não sabe se esse RH ele possui vaga, você não sabe se o seu perfil atende a vaga que talvez ele tenha em aberto, tá? Então é sempre interessante checar se as vagas existem, se aquele RH realmente está buscando. Então você manda um e-mail e pergunta se há vagas em aberto antes de você encaminhar o seu currículo, tá? Cada currículo, digamos, de profissionais mais específicos, você vai ver que tem informações diferentes. Apesar do modelo ele ter os itens básicos, né, do currículo, o currículo de um psicólogo é diferente de um contador, certo? E se a gente for pegar e realmente comparar, nós vamos ver que o psicólogo, ele faz graduação em psicologia, tem conhecimento em avaliação psicológica, em avaliar o comportamento das pessoas, em fazer recrutamento e seleção, uma série de atividades que envolvem o estudo do comportamento humano. Já o contador, ele vai possuir o quê? Formação em ciências contábeis. O que isso nos remete? Ele vai ter conhecimento sobre legislação trabalhista, tributária, fiscal. Então vamos sempre, na hora de montar o currículo, se essa vaga ela é uma vaga específica, possui requisitos específicos, também fique atento. Se você se inscreveu a uma vaga de gerente de vendas, muito mais do que colocar a descrição das suas experiências, é interessante que você aborde resultados, tá? Se durante o período que você esteve lá, quantos por cento do faturamento da empresa você ajudou a aumentar, quanto era, digamos, as vendas antes de você entrar e o quanto que você aumentou enquanto você esteve trabalhando nessa empresa. É sempre interessante. Outro ponto, e essa é a última dica, e eu acredito que é uma das mais preciosas, é a questão da habilidade e da competência. A habilidade que você sabe fazer e a competência nada mais é do que comportamentos que você deve ter para preencher aquela vaga, tá? Então vamos dar um exemplo um exemplo simples. Um contador, ele precisa ter habilidade com cálculos, habilidade para memorizar a legislação, para também, num momento de um problema para se resolver na empresa, ele precisa ter a habilidade de resolver os problemas dentro do que ele tem de conhecimento, tá? Esses itens explicam como você pode abordar a habilidade no seu currículo. Agora, os comportamentos, você pode colocar lideranças de equipe, coordenação de equipe, feedback assertivo a colaboradores, atendimento ao público, tá? Tendências a resolver problemas, a gostar de desafios. Então, isso ajuda a fechar, né, o seu modelo de currículo e deixar ele adequado à vaga a qual você vai se candidatar. Pessoal, as dicas de currículo são essas. Então, se você está procurando emprego, não esquece de acessar o nosso site, né, o www.somarempregos.com.br, cadastre o seu currículo. Diariamente as empresas cadastram vagas, então vai lá, né, cadastra e aguarde o convite para uma entrevista. E era isso, uma ótima semana a todos.